Boa noite, meus irmãos. Boa noite, irmãs. Sejam todos muito bem-vindos para que juntos possamos, na paz de Deus, aprender um pouco mais nessa noite sobre aquilo que Jesus deixou para nós, para que assim pudéssemos caminhar com paz, alegria, nesses momentos que estamos aqui, nesse aprendizado, para podermos cada vez mais seguir em frente, entendendo o porquê que aqui estamos e para onde iremos um dia. E para isso, as palavras de Jesus são para nós, através do Evangelho, o caminho certo a seguir. Dando início aos trabalhos da noite, farei a leitura de um título que Emmanuel ditou para Chico Xavier e está registrado no livro Fonte Viva. E o título dele é Alguma Coisa. Emmanuel começa com uma citação de Jesus, que Lucas, no capítulo 5, versículo 31, registrou no seu Evangelho. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Emmanuel comenta: quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu à mínima noção de responsabilidade perante o Senhor. Para isso, auxiliam-no a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo sempre que possível a atividade digna. Quem estima a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteve entesourando a humildade, se afaste do orgulho e do orgulhoso, conferindo-lhe como exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assim a assistência dos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com aqueles que estão tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas, pois a vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Portanto, não desdenhe fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Uma leitura que nos deixa pensar na nossa utilidade perante o próximo. É assim que temos que seguir. Jesus sempre diz alguma coisa para nós, para que possamos, assim, dar início à nossa caminhada terrena. Convido a todos, neste momento, a concentrarem-se seus pensamentos na bondade de Jesus, elevando o seu pensamento, o seu amor e o seu coração ao Pai,
Agradecido que somos por mais este momento, para que assim possamos entender o que será dito nessa noite pelo nosso querido irmão Carvalho Filho, para que possamos entender cada vez mais o significado da nossa caminhada. Que haja muita paz, muito amor e muita tranquilidade em nossos corações, para entendermos e meditarmos perfeitamente sobre tudo aquilo que nos será dito. E com os corações abertos, a mente disponível ao entendimento, pedimos a vós, Pai, permissão para dar início ao estudo desta noite. Que assim seja. Nesse momento, eu convido o nosso prezado irmão Carvalho Filho para trazer para nós as informações que serão otimamente recebidas e assim terá toda a nossa alegria em saber e recebê-lo. Esteja à vontade, nosso prezado irmão, que a paz esteja com você. Muito boa noite a todos. Para mim é uma honra e um prazer muito grande estar mais uma vez aqui no Centro Espírita Obreiros do Bem, uma casa pela qual eu tenho muito carinho e muito respeito, e convido a todos hoje para uma reflexão muito grave. Mas antes, eu gostaria de dedicar essa palestra de hoje ao meu pai, que durante a sua existência na Terra desenvolveu um trabalho muito grande no campo da desobsessão. E no plano espiritual, segundo informações que tivemos de diversas fontes, inclusive dele próprio, ele continua esse labor, inclusive de uma maneira mais ostensiva e mais aplicada. E também gostaríamos de pedir a inspiração para o nosso Manuel Filomeno de Miranda, outro grande baluarte nos estudos das obsessões. Quando nós falamos de obsessões, é natural que se imagine a seguinte cena: um espírito cruel perturbando uma pessoa, levando essa pessoa a dores atrozes, quando não a loucura. No entanto, nem toda obsessão tem efeitos espetaculares ou produzem males que podem ser identificados ou podem ser tratados. Existem obsessões extremamente sutis que passam totalmente despercebidas porque se escondem em nosso orgulho, em nossa vaidade. E esse é o lado oculto das obsessões. Todos nós sabemos que vivemos um período na Terra de mudanças. Grandes acontecimentos estão se dando para a regeneração da humanidade nesse momento. Nosso planeta, segundo Kardec, progride fisicamente pela transformação dos elementos que compõem o planeta e também progride moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que aqui habitam. Ambos esses processos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação, obviamente, guarda relação com o habitante. No livro A Gênese, Kardec diz que de duas maneiras se executa esse duplo progresso. Uma lenta, gradual, insensível, e outra caracterizada por mudanças bruscas. E geralmente essas mudanças bruscas, segundo Kardec, são provocadas pelos próprios seres humanos. Por exemplo, conflitos, guerras e pandemias. Sim, porque as pandemias geralmente são causadas pela nossa promiscuidade, pela nossa falta de higiene. Dá licença, esse é o Theo e ele quer participar da live. Mas isso é um mal necessário. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, estaria programada para esses momentos que nós vivemos aqui uma guerra muito grande. Mas
amorosidade divina, resolveu substituir essa guerra por uma pandemia, porque a guerra faria com que nós tivéssemos esse salto no progresso do planeta. No entanto, a essa altura da história, causaria, na verdade, um grande atraso. Então, a pandemia vem dar o mesmo efeito. Aí alguém pode perguntar assim, então você está dizendo que a pandemia está operando o processo da transição planetária? Não. Não está operando, mas com toda certeza vai ajudar. No livro A Gênese, no capítulo 18, intitulado São Chegados os Tempos, no item 9, Kardec anota: sim, de certo a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas, e cada transformação se assinala por uma crise que é para o gênero humano o que são para os indivíduos as crises do crescimento. Aquelas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Portanto, esse é o objetivo principal dessa pandemia. Como disse Kardec, acelerar o progresso moral e o progresso material da Terra. Geralmente, depois da pandemia, viveremos essa fase de progresso. No entanto, antes que isso aconteça, nós deveremos trilhar um árduo caminho recheado de obstáculos, de pedras, de desvios e de buracos na estrada. Um dos maiores obstáculos são as perturbações espirituais, e que, se não cuidadas, podem se transformar em obsessões. Ainda em A Gênese, no capítulo 18, São Chegados os Tempos, e no item 9, Kardec anota: uma coisa vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que aquele toma parte ativa nessas comoções. Ficai, portanto, certos de que, quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas ou más, se exacerbam como entre nós. Kardec está dizendo que a inter-relação mundo material e mundo espiritual não tem como separar. Porque muita gente imagina o plano espiritual longe, em algum lugar. Como antigamente se imaginava o céu lá em cima, distante. Não é. O plano espiritual é exatamente aqui onde nós estamos. Nós coexistimos, porque o plano espiritual, na realidade, é como essa realidade que nós estamos vivendo. Só que em outra vibração, em outro nível fluídico, por assim dizer. E esse é o ponto principal que vai nortear a nossa reflexão de hoje. Porque nós estamos vivendo nesse exato momento a maior revolução social dos últimos 76 anos. E, obviamente, essa revolução que vivemos no orbe, na matéria, também vive-se no plano espiritual. Também abala, de certa maneira, os espíritos que coexistem conosco. Porque também muita gente tem a tendência a imaginar que quando se desencarna, o espírito vai para algum lugar, vai para um umbral, vai para isso ou vai para aquilo. Não. Quando Paulo disse que estamos envoltos a uma nuvem de testemunhas, é porque quando Jesus afirmou que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração, ele quis dizer que após o desencarne, nós somos guindados ou ancorados naquele nível ao qual estão os nossos interesses. E em considerando que a grande maioria das pessoas ainda vive uma vida extremamente materializada, material, não é difícil nós entendermos que muitos espíritos estão por aqui. Mas independente de onde eles estejam, existe uma relação muito grande e um abalo. Porque nós vivemos um momento em que todas as paixões, principalmente as más, estão exacerbadas.
entre os encarnados. E segundo o Dr. Barry, que assina aquele texto em A Gênese, isso acontece igualmente no plano espiritual. Manuel Filomeno de Miranda diz que nós vivemos na atualidade uma outra pandemia. Uma pandemia silenciosa e que a grande massa sequer percebe ou faz ideia. A pandemia das obsessões coletivas. Aí alguém pergunta, obsessões coletivas? Sim. Allan Kardec dedica o capítulo 23 de O Livro dos Médiuns para definir a obsessão. E lá ele diz que a palavra obsessão é um termo genérico que designa uma espécie de fenômeno cujas principais variações são simples, fascinação e subjugação. É interessante nós observarmos que o codificador, em sua lucidez, não coloca as obsessões em 3 categorias, mas em 3 variações. E mais tarde, Manuel Filomeno de Miranda nos diz que essas variações, aliás, que entre essas 3 variações, existe um gradiente com uma quase infinidade de apresentações de obsessões. Em todo caso, a obsessão é um processo bilateral, ou seja, é uma mão de via dupla. E ainda em A Gênese, dessa vez no capítulo 14, no item 46, Kardec anota que a obsessão ela decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Ou seja, espírito nenhum coloca nada em alguém. Aquela conversa de que eu fiz isso porque eu estava influenciado pelos espíritos, eu fiz aquilo porque eu estava obsidiado, é uma falácia. Os espíritos não colocam, não nos obrigam, não fazem nada que nós não queiramos. Eles sugerem, mas eles sugerem baseados no que nós temos dentro. É como se pegasse aquilo e inflasse. Quem decide se faz ou não somos nós. E nós, encarnados nesse momento, segundo Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, estamos agindo sob a influência de entidades espirituais que se afinizam com os nossos modos de pensar, com os nossos pensamentos, ou com a faixa vibratória que nós respiramos. Em O Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec anota: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos espíritos: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Mas alguém que é mais desavisado ou não estudou muito pergunta assim: então você está querendo que nós somos como marionetes na mão dos espíritos? Claro que não. Sigamos o livro Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schuber. Ela anota: isso não vos deve causar admiração, pois se analisarmos a questão sobre o aspecto puramente terrestre, chegaremos à conclusão de que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, sejam elas familiares ou não, das quais recebemos influenciações através das ideias que se exteriorizam, dos exemplos que nos são dados e também que influenciamos com a nossa personalidade e pontos de vista. Natural, portanto, ocorre o mesmo com os habitantes do mundo espiritual, não tendo mudado pelo simples fato de deixarem o invólucro carnal, a sua maneira de pensar e as características da sua personalidade. O que Sueli diz? Que da mesma forma que nós, durante a nossa existência, interagimos com as pessoas à nossa volta, nós interagimos com a nossa família, com nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos, com nossos parceiros ou parceiras. E dessa mesma maneira que nós interagimos, nós os influenciamos com as nossas ideias, com a nossa personalidade, assim como somos influenciados pelas ideias e pelas personalidades deles. Da mesma forma ocorre com os espíritos que nos rodeiam. Nós os influenciamos
atraindo ou repelindo segundo a nossa índole, a nossa faixa vibratória, o nosso modo de vida, como também recebemos deles as influências, as sugestões e as ideias. Posto isto, sobre essa interação multilateral, considerando que nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde, segundo Kardec, a principal característica é que o mal predomina sobre o bem. O mal sobrepõe o bem. Considerando que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhos, ou seja, estamos à voltas com muitos espíritos nos influenciando, que existe no plano espiritual, segundo Emmanuel, ainda na década de 60, quando ele narrou para Chico, que existe no plano espiritual em torno da Terra cerca de 3 vezes mais desencarnados do que encarnados. Colocando que nós passamos por um período turbulento, que atinge indistintamente a todas as pessoas. E que, segundo Kardec, todos somos médiuns. Esse negócio dá uma polêmica. Não é que todos somos médiuns ostensivamente, ostensivos. Kardec diz que a mediunidade é o mecanismo que nos permite a comunicação com o plano espiritual. Portanto, ele diz que todos somos médiuns no sentido de que, quando nós recebemos uma intuição, um pensamento, uma sugestão de um espírito, estamos exercendo a mediunidade. Não necessariamente que todos somos médiuns ostensivos. Considerando todas essas colocações, eis aí a mistura perfeita para a eclosão de obsessões coletivas e que, segundo os espíritos, nós vivenciamos nesse exato momento na Terra. Essa realidade que pode ser facilmente observada pelos mais atentos, por aqueles que conseguem ler as entrelinhas, analisando diversos comportamentos que assolam a humanidade e que faz isto já há algum tempo. Em outras palavras, basta que a gente observe as pessoas às nossas voltas, as pessoas nas redes sociais, as pessoas que são mostradas na TV. E ali facilmente nós perceberemos a efervescência das paixões, principalmente das más paixões. Por exemplo, nós vivemos hoje a recrudescência dos vícios, o aumento dos vícios. Há mais ou menos 15 anos atrás, 20 anos atrás, era a coisa mais comum ver a mesa dos bares lotadas de homens bebendo. Existia até a cultura que era natural. Era socialmente aceito que um homem bebesse ou bebesse bastante, porque, como se diziam, isso era coisa de homem. Hoje, infelizmente, segundo estatísticas, as mulheres estão bebendo muito mais do que os homens. Aquele cenário da porta dos bares, onde tinham muito mais homens, hoje nós podemos contar um número maior e crescente de mulheres. E como se não bastasse isso, nós vemos comumente, com muita tristeza, adolescentes, crianças alcoolistas, jovens, chegando nos hospitais em coma alcoólico, bebendo como se aquilo fosse a coisa mais natural, como se bebesse um suco de frutas, por exemplo. Outro exemplo é os comportamentos egoísticos. As redes sociais, que inicialmente eram redes sociais, que eram locais onde se reunia e comunicava ideias, pessoas que tinham certa afinidade, onde nós encontrávamos aquelas pessoas que já tinham se perdido no tempo, familiares distantes. Hoje as redes sociais se tornaram redes narcisistas, onde cada um quer mostrar que é melhor do que o outro, onde cada um quer mostrar o que tem, o que está fazendo, e que muitas vezes escondido atrás de uma cortina de falsidades. Outro exemplo é o sexismo. O sexismo, em essência, é o discurso ou comportamento que se baseia no preconceito e na discriminação sexual. E quando nós observamos a nossa sociedade,
as pessoas ao nosso entorno, nós vemos com muita facilidade héteros falando mal de homos, homos falando mal de héteros, homens falando mal de mulheres e mulheres falando mal de homens. Outro exemplo, a sexualidade desregrada. Há nesse mesmo tempo recuado, em torno de 15, 10 anos atrás no máximo, ou menos de 10 anos, inclusive, eu estou aqui pensando bem, a coisa mais comum era, por exemplo, jovens, adultos jovens, principalmente mulheres, meninas, conversarem entre as amigas e dizer assim: essa noite eu vou sair para beijar na boca. Vamos sair para beijar na boca? Hoje, a conversa mais natural é: hoje eu vou sair para transar. Com 5 minutos de conversa no WhatsApp, já se pede um nude. Com mais 5 minutos, já se combina uma transa. Os relacionamentos já não são mais respeitados. Quando você conhece uma pessoa, dizer que você tem uma namorada ou é casada, não é mais argumento que faz a pessoa frear. Parece que aquilo instiga mais e ela quer muito mais avançar. Já não existe mais o respeito pelas escolhas, a posição do outro. Outro exemplo muito marcante são as lutas ideológicas. Hoje já não se encontra mais uníssono naquele dizer: fulano, não faz isso porque é ruim. Não faça aquilo porque vai te levar a uma situação constrangedora ou complicada. Hoje, você pode escolher fazer o que quiser, que sempre existirá alguém para dizer assim: vai, faça porque é certo. E o pior, essas pessoas inundam as redes sociais pregando atitudes até criminosas, como, por exemplo, o aborto. E pior ainda, ganham milhares de seguidores, inclusive espíritas. Aí alguém também pergunta assim: então você está falando que as pessoas estão agindo assim por causa das obsessões? Também não. Nós não falamos agora há pouco que os obsessores não colocam nada em ninguém? Ele não coloca a arma na nossa cabeça e nos obriga a falar. Se as pessoas estão agindo dessa maneira, por influência dos espíritos, é porque tem em si o germe, as sementes. Os pensamentos gerados pela efervescência das paixões, e principalmente por essas lutas ideológicas, têm gerado uma espécie de psicosfera poluída, uma espécie de poluição onde todos estamos mergulhados, respirando aquelas energias e nos contaminando, e automaticamente passando a nos sintonizar na faixa dos espíritos inferiores, permitindo os assédios, as perturbações e as obsessões. Vamos exemplificar. Quem já chegou em São Paulo por via aérea, de avião, deve ter notado que de longe você observa uma faixa muito larga acima da cidade. Numa escala, você percebe que os prédios estão bem pequenininhos, enquanto aquela faixa é muito larga. Aquilo é poluição. A poluição gerada pela cidade, ela fica ali criando aquela atmosfera e todas as pessoas que estão na cidade estão respirando aquele ar poluído. E em respirando aquele ar poluído, naturalmente, estão se contaminando, estão adoecendo. É mais ou menos isso que ocorre na Terra nesse momento. Os pensamentos gerados pelas diversas viciações, pelos medos, pelos conflitos, pelos comportamentos, pelas lutas, estão gerando essa faixa de poluição que todos estamos mergulhados e respirando, sintonizando com aqueles espíritos que estão na mesma faixa das nossas escolhas, dos nossos pensamentos de afinidade.
E esses espíritos, ainda materializados, imperfeitos, vêm como moscas em frutas podres para cima de todos nós que não nos mantemos vigilantes. Mas é interessante notar que isso sempre existiu. Desde que se conhece por civilização, as obsessões sempre existiram. No entanto, neste momento, acontece de uma maneira amplificada e principalmente aprimorada. Segundo os espíritos como André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes e o próprio Manuel Filomeno de Miranda, uma onda de obsessões coletivas se alastra pelo planeta como nunca visto antes. Só que dessa vez, muito bem arquitetadas por entidades extremamente inteligentes e organizadas. Não são aqueles obsessores clássicos que perseguem por vingança, mas uma horde de grandes mentes brilhantes que querem manter os seus poderes e os seus domínios. Hã? Poderes e domínios? Espírito manter poder e domínio? Sim. Vamos entender. Nas grandes cidades, em particular no Rio de Janeiro, é sabido que existe o domínio das milícias, que, segundo as informações das autoridades, são grupos formados por policiais, ex-policiais criminosos, que tentam manter o domínio nas comunidades, que hoje não são chamadas, que antigamente eram chamadas de favelas, hoje são chamadas de comunidades. E eles dividem, ou às vezes rivalizam, com os traficantes, que também querem manter o seu poder econômico, o seu domínio, que ajuda na geração de mais renda. Segundo as autoridades, eles infiltram em todas as instituições, principalmente na política e no judiciário, para poder, como um grande povo, estender os seus tentáculos, abraçando tudo e a todos, corrompendo, impondo e praticando crimes. Repito, para manter o status quo. Dominam suas comunidades e fazem todos viver segundo as suas regras, as suas exigências. Ditam preços, ditam toques de recolher, fazem leis próprias. Nunca me esqueço, há um bom tempo atrás, eu estava visitando meu irmão que morava no Rio, ali na Tijuca, muito próximo do Morro do Borel, que à época era considerado um dos morros mais perigosos do Rio de Janeiro. Não raras vezes, voltando da Barra da Tijuca pelo alto, assim que eu descia de carro para entrar na Tijuca, passava ali no sopé do Morro do Borel, e a coisa mais comum era ver os traficantes armados com fuzis, com metralhadoras, crianças de 10, 12 anos portando armas pesadas. Quantas vezes estávamos no apartamento do meu irmão, na hora do jantar, ouvindo as rajadas de metralhadora ali no Morro do Borel, que em linha reta ficava a pouco mais de 2.000 metros. Ainda na Tijuca, existia ali um grande hipermercado, que pela posição geográfica ele ficava bem de frente com o morro. Enorme, parede toda envidraçada, muito bonito. Os traficantes então impuseram à gerência do hipermercado que se desse uma cota de produtos mensal para que os próprios traficantes garantissem a segurança. Dizem as más línguas que inicialmente foi aceito a proposta, mas que depois de um certo tempo a gerência não quis mais fazer as doações e os traficantes simplesmente atacaram, metralharam a fachada. Resultado, o supermercado fechou. Porque ninguém ia para lá, porque você poderia estar fazendo compra e ser alvo de uma bala perdida, de uma rajada de metralhadora.
A coisa estava tão complexa e complicada que o governo do Rio de Janeiro resolveu, então, pacificar as favelas, as comunidades, através da presença ostensiva da polícia. Criaram lá os pontos policiais. Levaram a urbanização, a assistência pública. Mas não foi aceito pelas milícias nem pelos traficantes. Houve uma grande reação, uma grande retaliação. Porque eles não aceitaram aquela interferência. Resultado, hoje está como estava antes. Os traficantes e as milícias disputando territórios e se mantendo da mesma maneira. Se nós, encarnados ao desencarnarmos, ao nos desencarnarmos, não mudamos nada, continuamos os mesmos, equivale a dizer que existe uma ordem muito grande de espíritos que agem da mesma forma no plano espiritual inferior. Eles tentam manter os seus domínios, o seu poder, e vivem aqui desta mesma maneira. Eles, digamos, vieram de uma vivência criminosa na Terra e poderiam manter a mesma vivência criminosa no plano espiritual. Eu disse poderiam, porque durante os milênios eles interagiram de maneira efetiva, se utilizando dos seus livre-arbítrios. No entanto, o mundo de regeneração, que é aquele que, segundo os espíritos, estamos todos caminhando, não tem espaço para esse tipo de espírito, para esse tipo de ação. Não tem espaço para esse tipo de prática. Portanto, segundo os espíritos, principalmente o Dr. Bezerra e Manuel Filomena de Miranda, as zonas inferiores estão sendo saneadas. As cidades dos planos inferiores, onde esses espíritos habitam, estão sendo removidas e uma reencarnação em massa está sendo programada e acontecendo para que essas entidades tenham as suas últimas oportunidades de melhoria. Outros já estão sendo guindados a mundos inferiores. E é claro que essa tentativa de, entre aspas, pacificação dessas comunidades está causando uma enorme reação por parte dessa massa de espíritos que querem manter status quo. Não existe diferença alguma entre o plano material e o plano espiritual. Na realidade, o plano material é uma cópia imperfeita do plano espiritual. E não teriam sucesso esses espíritos nessas investidas, nessas tentativas de retaliação, se não encontrassem uma humanidade, ou melhor, eles não teriam sucesso nesse intento, nessa tentativa de retaliação, se encontrassem uma humanidade equilibrada. Como a realidade é o contrário, a humanidade está desequilibrada em todos os setores, por assim dizer, esses espíritos estão nadando de braçada. Assim como na pandemia, assim como a pandemia não teria passado de epidemias, se não tivesse encontrado o nosso psiquismo totalmente desequilibrado, as obsessões coletivas não estariam promovendo tanto estrago se não encontrasse campo fértil na mente de todos nós. Só que, como eu disse, aliás, como os espíritos disseram, e eu estou apenas interpretando, atualmente, essas mentes brilhantes, porque veja bem, nós encontramos entre as milícias, os traficantes, voltando àquele exemplo, mentes brilhantes. Existem mentes brilhantes no mundo voltadas ao mal. Nesse exato momento, grandes cabeças estão trabalhando para criar drogas sintéticas, armas que não são detectadas nos detectores de metais dos aeroportos. Toda sorte de invenções para o mal. Esses espíritos extremamente inteligentes, mas não evoluídos moralmente, ao desencarnar,
Continua da mesma maneira. Portanto, essas mentes brilhantes do mal no plano espiritual se utilizam de processos obsessivos extremamente sutis. Processos que se ocultam nas sombras do comportamento humano e que, portanto, se disfarçam de normalidade. Saem aquelas obsessões onde a pessoa estertorava, sofria, caía no chão convulsionando ou vivia em tormentos todos, e entram as obsessões sutis. Obsessões sutis que é uma única estratégia, mas que são utilizadas com algumas variações pelos espíritos. Há mais ou menos uns 8 anos atrás, se não me falha a memória, em uma reunião íntima na Mansão do Caminho, em Salvador, eu ouvi da boca de Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, falar sobre a estratégia do plano espiritual inferior para atacar toda a humanidade, e principalmente a doutrina espírita. Segundo ele, é uma estratégia orquestrada por grandes líderes espirituais inferiores, que, como eu disse antes e repito, são mentes extremamente inteligentes. Quer ter um exemplo? Leia o livro Libertação, de André Luiz, psicografado pelo nosso Chico, e observe lá o espírito Gregório. É uma dessas mentes brilhantes que comandam grupos gigantescos de entidades voltadas a obsessões no orbe, inclusive determinando ações cruéis. Mas voltando, segundo o espírito Manuel Filomeno de Miranda, essa estratégia não usa violência, nem usam aquelas obsessões espetaculares, fáceis de serem percebidas e tratadas. O objetivo desses espíritos é fazer com que as pessoas, em geral, não façam nada. Justamente. O objetivo é levar todos nós à inércia. Em outras palavras, você não precisa fazer o mal. Basta não fazer o bem. E para que eles consigam esse plano, eles se utilizam do que nós temos de, entre aspas, de pior. A nossa preguiça, o nosso medo, o nosso misticismo, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Hoje não dá tempo de entrarmos em detalhes. Mas quiser saber mais, procure no YouTube, no meu canal, Carvalho Filho. Lá você procura por uma palestra, se não me engano, chamada Aviso Oportuno. Digita lá no YouTube, Carvalho Filho, Aviso Oportuno. Eu narro justamente essa estratégia e explico como ela se dá. Mas o fato é que esses espíritos nos envolvem de tal maneira que nós passamos a ser manipulados por eles sem perceber. E essa pandemia, onde o nosso psiquismo está extremamente desequilibrado, foi um prato cheio para que eles atingissem a todos, principalmente aqueles que se julgavam inatingíveis, como muitos médiuns espíritas. Vamos entender. Esse tipo de obsessão é como, por exemplo, o Instagram. O psiquismo gerado pelos nossos pensamentos e pelos nossos desejos nos une a todos, como eu disse antes, em uma enorme rede social espiritual, onde nós seguimos e somos seguidos segundo os nossos interesses. Assim como no Instagram, que periodicamente muda o seu algoritmo para tentar manter os seus seguidores e ganhar ainda mais dinheiro, os espíritos do mal também mudam as suas táticas para manter os seus domínios e ganhar muito mais seguidores. Vamos entender. Recentemente, visando maior lucro, em primeiro lugar, e combater a concorrência do TikTok, o Instagram mudou o seu algoritmo totalmente. De forma que
leva os seus integrantes da rede social a viverem como miquinhos amestrados, fazendo coreografias pré-definidas em troca de petiscos. É como se os miquinhos amestrados fizessem números que são pré-determinados para ganhar um petisco. Só que no caso do Instagram, os petiscos são as curtidas, são seguidores. Vemos pessoas extremamente talentosas perdendo seu tempo criando vídeos, inclusive de qualidades e criativos, para tornar o Instagram mais rico, enquanto eles próprios tornam suas vidas cada vez mais vazias e mais pobres. É assim que agem os obsessores dessa categoria. Eles manipulam as pessoas que sintonizam com eles para fazerem exatamente o que eles querem. Sutilmente. Sem que eles percebam. Da mesma maneira que se você disser para um desses miquinhos amestrados do Instagram que eles são manipulados pelo Instagram, eles não vão aceitar. Se você disser que eles estão sendo teleguiados por um algoritmo, eles vão aceitar, às vezes até apelar com você. Os obsediados, da mesma maneira, jamais aceitam ou entendem que estão vivendo em uma obsessão. Portanto, sejam bem-vindos à fascinação. Segundo Kardec, é a classificação de obsessão mais difícil de ser diagnosticada e, portanto, ser tratada. Anteriormente, a fascinação era quase exclusiva dos médiuns, principalmente os médiuns ostensivos. Hoje, ela se alastra por qualquer tipo de médium, e entendendo que todos nós somos médiuns, por qualquer um de nós. O que é a fascinação? A principal característica da fascinação é a supressão do discernimento. A pessoa perde a sua capacidade de autocrítica, de autoavaliar-se. Ela fala e faz absurdos e acha que está certo. Geralmente, essa pessoa é afastada de tudo e de todos que podem ajudar. E, principalmente, ele não admite errar. Nunca assume o que faz e sempre imputa a outrem a responsabilidade dos seus equívocos. É a obsessão mais difícil de tratar porque o paciente não se admite obsediado. Ele acha que está certo em tudo. Todos estão errados, eu estou certo. E nós vivemos um momento de pessoas extremamente fascinadas, principalmente no movimento espírita. Quer um exemplo? Observe a quantidade de trabalhadores que se afastaram no momento da pandemia. Ok, estava correto. As casas fecharam. Mas não era para parar o socorro. Ah, mas a gente continuou online. Ok. No entanto, isso passou, pelo menos está passando. As casas espíritas, que fecharam, obviamente, para evitar a aglomeração, reabriram. Aqui em Goiás, a FEGO, que é a Federação Espírita do Estado de Goiás, já liberou com todos os cuidados. A FEB, idem. Então, praticamente todas as casas já voltaram. As reuniões já foram liberadas. A maioria das pessoas já estão vacinadas. Aqui na nossa cidade já está aí. Hoje começou a vacinar pessoas acima de 17 anos. No entanto, esses trabalhadores ainda insistem em ficar afastados. Colocam a desculpa, por assim dizer, na necessidade de não se aglomerar. Mas o interessante é que estão trabalhando, estão indo ao banco, ao supermercado, a restaurantes, ao clube. Mas para a casa espírita não podem voltar. Querem continuar realizando as reuniões sempre pela internet, fazendo vibrações e até trabalhos mediúnicos pela internet, totalmente antidoutrinária. Mas isto é o que os obsessores querem. Lembra que a característica da fascinação é afastar a pessoa do que pode ajudá-la? Porque afastados são vítimas mais fáceis. Outras vítimas que a gente vê nesse momento são os
próprios médiuns ostensivos, porque muitos se desequilibraram durante a pandemia. Mas o interessante é que muitos outros se mantiveram equilibrados. É porque todos os médiuns necessitamos do trabalho como sustentáculo da nossa condição psíquica. E o afastamento nos leva ao desequilíbrio. Emmanuel, o primeiro livro escrito pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 11, intitulado Mensagens aos Médiuns, no item 11.2, quem são os médiuns em sua generalidade? Emmanuel diz: os médiuns em sua generalidade não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastrosamente, que contrariaram sobremaneira o e que resgatam sobre o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Portanto, os médiuns somos grandes devedores que precisamos estar atuando, trabalhando, nos corrigindo principalmente. Mas aqueles que não cumpriram estão se desequilibrando. E o interessante é que eu conheço muito médium espírita, porque eu não vou falar de quem eu não conheço, eu vou falar de quem eu conheço, e são muitos. Eu conheço muitos médiuns espíritas que são médiuns apenas na reunião mediúnica. Passou a porta fora, se esquecem que a mediunidade é trabalhada nas 24 horas do dia, nos 7 dias da semana. Eu conheço médiuns que bebem álcool, que fumam, que são desequilibrados sexuais, que traem os seus cônjuges, que são violentos, que são vingativos. Se esses médiuns trazem essa índole, com que tipo de espírito você acha que eles vão sintonizar? Com os espíritos de luz? É claro que não. Muitas vezes da fascinação e da mistificação são presas fáceis. Mas existe uma outra variação, já caminhando para o encerramento. Existe uma outra variação de obsessão que, segundo Emmanuel, é a mais terrível, a mais complexa e a mais devastadora de todas. Ele chamou de meio-obsessão. Vejamos. No livro Estude Viva, psicografado por Chico e Valdo Vieira, no capítulo intitulado Influenciações Espirituais Sutis, Emmanuel anota: não se sabe o que tem causado maior dano. Desculpa, André Luiz anota: não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões de quase obsediados, que passam despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. O que André Luiz narra? Que existe também um tipo de obsessão onde o obsessor não age diretamente de maneira ostensiva sobre a sua vítima. Ele aproveita os momentos que baixa se aguarda. Ele fica nos observando e ataca e depois afasta. A pessoa geralmente vive de episódios que vão e vêm. E naqueles momentos mais sensíveis, como, por exemplo, o término de um relacionamento, uma crise financeira, uma DR, uma discussão de relação, o obsessor ataca, joga a pessoa ao chão e depois afasta. E Emmanuel anota, agora é Emmanuel: entre os fatores que mais revelam essa condição da alma incluem-se: 1. Dificuldade de concentrar ideias e motivos otimistas. Ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Indisposição inexplicável
tristeza sem razão aparente ou pressentimentos de desastre imediato. Aborrecimentos imanifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou que descarregá-los. Pessimismos subrepetícios, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros que você sabe não corresponder à realidade. Hipermotividade ou depressão raiando a eminência do pranto. Ânsia de divertir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda ou de auto-martírio. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo, mas passados minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, o arrependimento, a São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. O espírito responsável pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Estude sua existência. Se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil, estude e ajude a você mesmo. Finalizando, é importante nós entendermos que tudo isso não está a matroca, não está uma bagunça. Tudo isso que está acontecendo está sob um rigoroso planejamento espiritual. Faz parte das oportunidades que todos nós estamos recebendo de escolher onde habitaremos. Se na terra regenerada ou se habitaremos algum mundo primitivo pelas próximas reencarnações. Parece que houve uma queda. Voltando então. Essas situações ocorridas, elas servem para que nós nos identifiquemos. Jesus disse no Apocalipse, e João anotou, sejais quentes ou sejais frio, porque se fores morno, vomitar-te-ei da minha boca. Essas situações servem para que nós mostremos quem nós realmente somos. Jesus disse, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. As obsessões, portanto, são apenas instrumentos para acelerar esse processo. Ah, mas então Deus está sendo cruel? Não, não. Sabe aquele ditado, quem não deve não teme? Se nós não estivermos mergulhados nos submundos dos maus pensamentos, das más escolhas, nós não estaremos sintonizados com eles. Quem não deve, não teme. Quem busca aprimorar-se, evoluir e não participar da grande massa
que chafurda no lodaçal das paixões, ou seja, que não é igual a todo mundo, vai planar acima disso tudo. Claro, chamuscado por alguma coisa, porque ninguém consegue atravessar um lodaçal sem se sujar um pouquinho. Faz parte do processo. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, Ele sempre nos permite mecanismos para que nós possamos nos ver livres das perturbações e ainda evoluirmos. Por exemplo, o Livro dos Espíritos, na questão 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Os Espíritos respondem: a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que se obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça a sua parte e que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Ou seja, a oração ajuda, mas não é suficiente. Não basta apenas pedir, orar, nós precisamos, segundo Kardec, segundo os espíritos, obrar, trabalhar, fazer obras. Outra ferramenta poderosíssima é a reforma íntima. Estamos mergulhados nas imperfeições há séculos. E isso não se resolve de súbito. A reforma íntima, ela se dá paulatinamente, aos poucos. É comum essa dificuldade de nos aprimorar, de nos tornar melhores. Mas nós precisamos agir. Ninguém nunca viu um beija-flor voando sobre um lixão e nem um urubu sobre um jardim, um roseral. Nós sintonizamos com aqueles que nós afinizamos. Emmanuel diz que às vezes nós somos como lagos plácidos na superfície e cheios de lodo por dentro. Como que a gente muda isso? No dia a dia. Desde a hora que acordamos, somos convidados a pensar e repensar as nossas atitudes. Como é que você esvazia uma caixa d'água com água suja? Aliás, como você troca a água de uma caixa d'água suja sem esvaziar? Você abre o ladrão, coloca um cano entrando água limpa e deixa rolar. A água vai girar, vai sair toda a água suja e entrar água limpa. Com o tempo só tem a água limpa. É isso que é a reforma íntima. No dia a dia nós vamos evitando as más atitudes, evitando reagir em troca de agir, e aos poucos nós vamos tirando de nós mesmos as coisas negativas e colocando as coisas positivas. Portanto, a reforma íntima se dá no dia a dia. É assim que nós vamos modificando em nós o que atrai os obsessores e mudando de faixa vibratória e, literalmente, nos libertando desses laços. O Livro dos Espíritos diz: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará ao homem que não pratique o mal? Resposta dos Espíritos: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que não haja resultado de não haver praticado o bem. Quanto bem nós deixamos de fazer? Quantas pessoas deixamos de ajudar por estarmos acomodados, por estarmos quietos, fazendo nada? Quantas dores são deixadas de serem minoradas porque espíritas estão deixando tudo para depois, tudo mais para frente? É por isso que nós somos vítimas das obsessões. Com que moral nós iremos orar e pedir socorro, proteção, se nós mesmos não somos capazes de socorrer? Joana de Ângeles nos alerta: ameniza tuas provações ajudando o outro sobre a dolorosa cruz de provações sem nome. A fome de amor perto do teu leito de queixas. Ou seja, pare de trabalhar, pare de reclamar e vá trabalhar. Há tantas dores na terra. Dores que surgem ao nosso redor, do outro lado do muro do vizinho ou na outra parede do apartamento. Dores que crescem e se avolumam e que dominam os seres humanos. Há tanta dor caminhando pelas ruas.
gritando no silêncio por socorro, clamando ajuda, cujos gritos somente são captados pelos corações sensíveis, dispostos ao amor e à caridade. Portanto, meus queridos, para encerrar, não temos desculpas para não ajudar, não temos desculpa para não trabalhar, pois somente estaremos livres das obsessões num dia que abrimos a porta da frente de nossa casa e amarmos o passante estranho da mesma maneira que amamos nosso filho. Nesse momento, estaremos libertos. Eu agradeço a todos a atenção e a oportunidade. Que Jesus possa continuar nos amparando, nos inspirando, nos orientando. Rogamos a Deus que continue olhando pela humanidade e nos dando cada vez mais oportunidade de trabalho. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe. Eu estou sem minha imagem, mas não tem importância, creio que você está ouvindo. Muito obrigado pelas suas belas informações, pela sua bela... Não sei se você está ouvindo. Eu fiquei sem imagem aqui. Eu estou te ouvindo, mas parece que... Você está me ouvindo, Carvalho? Sim, estou te ouvindo. Pode falar. Eu estou sem imagem, mas não tem problema. Quero te agradecer de coração essa imensa e bela explicação que você deu, colocando exemplos bem significativos, que possamos entender perfeitamente os problemas que uma obsessão pode trazer e os nossos erros que podem nos levar exatamente a esse momento, a essa fraqueza. Agradeço imensamente de coração, Alda. Que você, em outras vezes, também possa estar aqui conosco para trazer mais algumas informações. Como você mesmo disse, precisamos nos melhorar. E para encerrar, eu convidaria você, se você estaria disposto a fazer a prece para nós. Eu só preciso colocar meu microfone. Até porque eu preciso tirar o microfone para poder te ouvir. Eu convido a todos, então, para que nesse momento nós possamos esquecer as preocupações do dia, deixar lá fora os nossos problemas, para que nós possamos elevar os nossos pensamentos e sintonizar o plano maior. Agradecer a Jesus pela oportunidade da vida, pela oportunidade do crescimento, dessa comunhão, onde as distâncias virtualmente deixaram de existir. Mas rogamos pelos nossos irmãos que ainda não despertaram para a realidade da vida, e aqueles outros que estertoram nos leitos, que jazem com toda e qualquer tipo de enfermidade, aos que retornaram ao plano espiritual e à família de todos. Que possam todos receberem essas nossas vibrações de amor. Mas também que não nos esqueçamos daqueles outros irmãos que ainda estacionados no patamar do ódio, do egoísmo, do materialismo, do plano espiritual se lançam sobre todos nós, tentando perseguir, semear dissensões e dores. Que todos possam receber igualmente essas nossas vibrações de amor. Que Jesus possa nos iluminar a todos. Que Ele possa permitir que nós enfrentemos de cabeça erguida os problemas propostos. Mas que nós todos tenhamos como norte, como bússola, o seu Evangelho. Portanto,
Em nome de Jesus, damos por encerrada a reunião da noite e que Ele possa nos iluminar a todos hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado novamente. Muito obrigado novamente, o Carvalho. Fiquei imensamente satisfeito de ouvir as suas explanações. Que Jesus esteja com você, com todos os seus familiares. Que haja muita paz e muita tranquilidade a todos. Fique em paz e muito obrigado e que assim seja.